Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Estamos ao vivo aqui no canal Católicos de Verdade, recebendo o nosso arroz de festa aqui, que é o irmão que fez mais lives aqui no canal, nosso querido missionário católico, Eudes Duarte. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, Tiago. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria para todos os irmãos que estão nos acompanhando. Hoje com um tema mais forte, mais polêmico. Talvez eu não serei tão amado como eu já fui, porque tem que falar a verdade e Santo Agostinho dizia que quem fala a verdade perde a amizade. Mas nós precisamos falar a verdade, doa quem doer. Verdade. Então, para a gente não perder tempo, que hoje também é uma live curta, né? Uma live muito grande, eu peço que o Eudes já conduza a oração inicial para a gente já ir direto ao tema. Ótimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, em nome de Jesus e pelas mãos da Virgem Maria, nós te pedimos agora que possa abençoar a vida de cada pessoa que vai acompanhar essa live, que o Espírito Santo possa colocar na nossa boca a palavra da verdade e, ao mesmo tempo, abrir os ouvidos de quem escuta para entender a verdade da Santa Igreja que é anunciada. Nós pedimos, Espírito Santo, vem sobre cada mente, sobre cada coração e revela a verdade a cada coração que vai assistir essa live em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa selar os nossos lábios e selar os ouvidos de quem nos escuta para abrir o coração à verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bora lá, Então, homem. Hoje nós temos o tema, que é um grande alerta aos católicos, aos casais católicos, a respeito da fertilização artificial e a inseminação artificial. Às vezes, muitos católicos não sabem que isso é pecado grave. E hoje nós vamos explicar os motivos que fazem isso ser um pecado grave e agora está nas suas mãos, Eudes. Então vamos lá, Tiago. Primeiro, é preciso que os católicos saibam e aprendam duas coisas importantes. Primeiro, Tiago, a sexualidade para a nossa fé católica, e o sexo é um dom de Deus, ela só pode ser vivida entre um homem e uma mulher dentro do sagrado do matrimônio com a bênção de Deus. É a primeira coisa. Então, a união entre um namorado e uma namorada é fornicação, entre uma pessoa amigada é fornicação, entre alguém que é casado no civil é fornicação, fora do matrimônio, quem já é casado é adultério, entre pessoas do mesmo sexo é sodomia. E tudo isso é pecado grave, pecado mortal. Então, a união sexual de um homem e de uma mulher, abertos à vida, com a bênção de Deus, é o sacramento do matrimônio para a Igreja Católica, que é indissolúvel, né? Marcos 10, Mateus 19, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Esse aqui é o ponto essencial da nossa fé. E aí vamos direto ao assunto, Tiago, porque a sexualidade no matrimônio, ela tem duas funções, e aqui é preciso a gente citar o catecismo da Igreja Católica, né? A função unitiva e a função procriativa, tá? E aqui eu já queria, você está com o catecismo, que a gente tem que aprender a dizer isso para as pessoas, o 2362 do catecismo, eu queria que você lesse para o pessoal, que você tiver com o catecismo aí, 2362, o finalzinho dele vai dizer assim, a sexualidade... 2362. Se você quiser ler, pode ler para o pessoal aí. Inteiro? Não. O finalzinho dele. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Conseguiu achar isso aí? A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Pode ler? O próprio Criador estabeleceu que nesta função de geração os esposos sentissem prazer, satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e gozá-lo. Eles aceitam que o Criador destinou. Contudo, os esposos devem manter-se nos limites de uma moderação justa. Pronto, então essa é a primeira função, Tiago. E o 2363 vai dizer de maneira clara, né, que a união dos esposos tem duplo sentido no matrimônio, o bem do cônjuge e a transmissão da vida, ou seja, unitivo e procriativo. Você vai lembrar aquela passagem da 1 Coríntios, capítulo 7, do 3 ao 5, que São Paulo vai dizer que o marido não deve negar a mulher e nem a mulher negar o marido. Até peço você, se possível, leia para eles, 1 Coríntios, capítulo 7, se você tiver com a palavra de Deus aí,
a partir do versículo 3, que é um texto muito importante na palavra de Deus. O marido cumpra o seu dever para com sua esposa, e da mesma forma também a esposa o cumpra para com seu marido. Mais? Sim. Mais, versículo 4, pode ler. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma, o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Isso. Não vos recuseis uns aos outros, a não ser de comum acordo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Perfeito, irmão. Então, isso aqui é o lado unitivo do matrimônio. Aí tem o segundo lado, Tiago, que é o chamado lado procriativo do matrimônio. Isso aí está no parágrafo 2366 do Catecismo, que vai dizer assim, ó, a fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. Isso aqui é maravilhoso. O amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. Então, esses dois valores não podem ser alterados, Tiago. O unitivo e o procriativo. Isso aqui é a essência da fé. Então, o que é que nós queremos dizer para os casais? A gente tem que falar direto. A contracepção, Tiago, ela fecha o lado unitivo. A inseminação, ela fecha o lado, perdão, troquei aí. A contracepção fecha o lado procriativo e a inseminação fecha o lado unitivo. Então, veja, essa união de amor do casal aqui, ela se torna uma só carne, eles se unem, então, unitivo, e aberto à procriação, aberto à vida. Elas são inseparáveis, e aqui está a gravidade. É bom dizer para os casais católicos que a contracepção, Tiago, ela também é pecado grave. Inclusive, eu vou mandar você mesmo ler, porque tem padre aí mandando casal católico usar anticoncepcional e usar DIU, e dizendo que não tem problema, e não é verdade, tá? O parágrafo 2399, eu queria que você mesmo lesse para eles aí o que o Catecismo fala. 2399. 2399. A regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis. Por exemplo, a esterilização direta ou a contracepção. Isso. Meios inadmissíveis. Esterilização, que aqui inclui a laqueadura e a vasectomia, e a contracepção, que vai incluir preservativo, DIU, diafragma e pílulas anticoncepcionais e pílula do dia seguinte. Então, isso aqui, para o católico, ele tem que saber dessa realidade, tá? Aí, sem contar, Tiago, aqui que a pílula anticoncepcional, hoje nós sabemos que ela pode causar abortos ocultos. O DIU também. O DIU também. Então, a gente tem que ser direto nisso. Aonde a contracepção começou? Está lá no livro do Gênesis, o pecado de Onã, chamado coito interrompido. É a primeira ideia de contracepção da história da Bíblia, quando Onã não tinha a relação sexual completa e derramava sêmen por terra, e Deus o amaldiçoou. Está na Bíblia. Depois tem um texto no livro de Deuteronômio que vai dizer, maldito o homem que se casta para não ter filho. Havia uma maldição sobre o homem que se tornava eunuco para não ter filhos. E a igreja sempre entendeu isso, que o lado procriativo tem que estar aberto. E aí, Tiago, aí os católicos perguntam, tá bom, mas existe um motivo justo para espaçar e para evitar a gravidez? Existe. E quando isso acontecer, você vai recorrer aos métodos naturais, tá? Que é o método Billings, o Crate e outros métodos. E aqui, ótimo. Eu já queria que você deixasse, não sei se o chat está aberto, porque muita gente pediu daquela vez, graças a Deus, aquela live que a gente fez sobre a teoria de libertação, eu recebi muitos testemunhos de casais que tiraram o DIU, graças a Deus, de outros que pararam de tomar anticoncepcional, graças a Deus. E a gente prometeu que ia passar o telefone de ginecologistas católicos para ajudar as pessoas a conhecer o método natural. E hoje, eu entrei em contato com vários médicos católicos aqui, e vou deixar para você vai anotando para a galera, quem quiser procurar ginecologistas católicos para fazer paternidade responsável, eu estou deixando aí para você agora. Está preparado para digitar aí? Pode falar.
Então, vamos lá. Ó, doutora Fabiola Borges. Anota aí, ela atende Divinópolis, Bom Despacho, Belo Horizonte e atende online também, tá bom? Fabiola Borges. Isso, anota aí. 37. 37. O tal do 9 que inventaram. 9819. 4922. Fabiola está no chat. Isso, e ela também tem o Instagram, Fabiola Borges, para procurar lá, é ginecologista católica, tá bom? O pessoal aqui de Minas Gerais, doutora Simone, pega para nós aí. Simone. Isso, 31, DDD. 31. Vou falar direto, 987. 987. 47. 47. 1650. Isso. Agora, o doutor Felipe Duarte, que é muito conhecido aí no Instagram, pode procurar doutor Felipe Duarte no Instagram, eu vou passar o telefone para fazer contato com ele. 21. O tal 996, falando direto já. 82. 7494. 7494. Tá no chat Isso. também. Ótimo. Doutora Nilda. Doutora Nilda. 31. 31. 3275. 3275. 1058. 1058. Ótimo. Doutor Ubatã. Ubatã. Isso. 61. 61. 992. 92. 93. 4258. Agora, o último, doutora Melissa. 61. 991. 74. 1051. Beleza. Ótimo. Aí, Tiago, só citando para a galera, Tiago, duas coisas importantes. Vocês podem procurar também no Instagram, ginecologista católica, tudo junto. Vai aparecer a doutora Mariana Francotti. Ela também dá curso do método natural. Existe a Pamela Mob, também dá curso do método natural. E também o doutor Rubens Rebouça, é um ginecologista, também, tá? Eu não consegui o telefone deles, mas tá tudo no Instagram, beleza? Primeiro que eu tô citando isso, as pessoas podem procurar o Sem Parfum, que tem a lista de todos os casais instrutores do método natural para ajudar os católicos a sair da contracepção. Pelo amor de Deus, gente, contracepção é pecado grave. E quem usa contracepção não pode nem se aproximar da Eucaristia. Eu sei que hoje tem um bando de jeitinho brasileiro nas coisas, mas a gente tem que falar a verdade direto e reto, mesmo, não pode trair a fé da igreja. Preciso deixar claro que mesmo que um padre oriente, é pecado, quem está orientando errado é o padre, e não vai deixar de ser pecado porque o padre orientou. Justamente. Aí é bom que, como eu gosto de dizer nas pregações, vai três para o inferno, o casal e o padre, todo mundo junto, porque a igreja é clara nesse sentido aí, e a gente tem que falar a verdade, doa quem doer, entendeu? Agora, Tiago, vem o outro lado. Então, se a contracepção, ela fecha o lado procriativo, a inseminação artificial, ela fecha o lado unitivo. Resumindo, sendo uma única frase, a igreja não quer vida sem sexo e não quer sexo sem vida. O que é isso? Toda união sexual tem que ser aberta à vida. Se vai gerar uma nova vida, quem vai decidir isso aí é Deus, não é o casal, entendeu? Aí o casal que não tem condição... Aí, Tiago, é bom até citar isso, porque quando a gente fala do método natural, vamos pegar aqui a frase do Ítalo Marcílio. O método natural não pode ser uma camisinha católica. De que sentido? Lá no parágrafo 2368 do Catecismo, 2368, diz assim: cabe aos casais verificar que seu desejo de espaçar ou não ter filho provém de um egoísmo ou se está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Pronto. Ou seja, se um casal católico está usando o método natural,
mas ele pode ter filho, ele não quer ter filho por egoísmo, também está cometendo pecado grave, tá? A gente tem que dizer isso. Uma coisa é você ter uma causa justa para não ter filho. É um desemprego, é uma doença grave, é algo justo. Outra coisa é você, por egoísmo, recorrer aos períodos infecundos e ainda assim não querer ter filho. É bom a gente citar isso, porque senão realmente o método natural se torna um método contraceptivo, porque eu posso, eu tenho condições e eu não quero. Aí eu queria ter filho e ser pet, eu quero pet, né? Olha, isso é grave. É só abrindo um adendo aqui, um casal que se casa na igreja e não quer ter filhos, o casamento foi nulo. Sim, tá? sim. Que fique claro, esse casamento não foi verdadeiro, não valeu. Então, se você casa na igreja, você tem que aceitar a promessa que o padre faz de aceitar os filhos que Deus te mandar. Isso. E aí, Tiago, é bom dizer o seguinte, eu vou citar isso assim bem, eu sei que é muito forte o que eu vou falar, Tiago, mas a igreja sempre fala que as famílias numerosas, cara, sempre foram uma bênção de Deus na igreja. Aí vamos recordar que a revista Veja fez uma reportagem de sentando o bambu nos católicos conservadores com um monte de filhos, né? E citou o Ítalo Macília, a Sâmia e um monte, acho que a Bruna aqui de Belo Horizonte. Eu falo assim, o que esse povo tem incomodado? O pessoal casa, tá com 10 cachorros, agora a moda é mãe de pet, pai de pet, ninguém fala nada. Agora um casal resolveu ter 10 filhos, 8 filhos, o pessoal tá sentando o pau. Você percebe que mundo nós estamos vivendo? Aí, só citar para as pessoas, Thiago, eu fiz questão de anotar aqui, ó, Santa Terezinha era a 9ª filha, tá? Santa Catarina de Sena, 24ª filha de um casal de camponeses. São Francisco Xavier, 6º filho. São Bernardo de Clereval, Santa Lata, a mãe dele, 7 filhos. São Luís, rei da França, eram 10 irmãos. São Pio X, 10 irmãos, ele era o último, tá? São Roberto Bellarmino, 12 irmãos, ele era o último. São Francisco Sales, 13 irmãos, ele era o último. É só para dar uma ideia para você de quantos santos vieram de famílias numerosas. Então é bom a gente sempre ter isso no coração, tá bom? E assim, posso citar dos nossos tempos o padre Helenildo da Canção Nova, que acho que a mãe dele tem 14 filhos, me parece, e ele é sacerdote, ele era um dos últimos lá. Então, assim, é bom a gente entender que a vida é dom de Deus e a paternidade responsável passa por isso. Os casais não podem se fechar a vida por egoísmo, né? É bom a gente sempre colocar isso nas pregações que a gente faz. A importância dessa abertura à vida no matrimônio. E aí, Tiago, o 2373 do Catecismo, eu faço questão de citar isso, 2373, diz assim, ó, a Sagrada Escritura e a prática tradicional da Igreja vê nas famílias numerosas um sinal da bênção divina. Olha que coisa maravilhosa. Vê nas famílias numerosas um sinal da bênção divina. Eu queria lembrar o pessoal, Tiago, vou dar um embasamento assim, que em janeiro de 1958, 20 de janeiro, o Papa Pio XII reuniu no Vaticano a Associação Mundial das Famílias Numerosas. Se reuniu com ele. Olha onde é que está 58. E naquela época, por causa do bendito do David Klinsler, já havia-se a ideia que se tivesse muita gente, o mundo iria morrer de fome. E o Papa disse assim, olha que coisa maravilhosa, as famílias numerosas, longe de ser uma doença social, são a garantia de uma saúde física e moral de um povo e de uma nação. Essa é a palavra do Papa Pio XII. E o reflexo disso é a Europa, que está deixando de ser cristã e está tendo que importar mão de obra para trabalhar nos países com aquela religião que tem um monte de filhos. Sim, e é bom a gente saber que enquanto um casal da religião da Lua tem 6 filhos, um casal católico tem 1. A Europa, em 50 anos, cada catedral vai ter uma mesquita em cima dela. É triste dizer isso, entendeu? E aí você olha e diz assim, a Europa é um continente rico, e parece que as pessoas, quanto mais dinheiro tem, menos filho quer ter. Elas preferem viagem, casa na praia, pet, gato, do que ter filho. E assim é bom dizer, Tiago, mãe de pet é a cachorrinha, pai de pet é o cachorrinho. Casal católico casa para ter filho, não é para ter pet e tratar pet como filho. Pelo amor de Deus, não caia nesse pecado grave, tá? A gente tem que ser bem direto. E aí, Tiago, agora vamos direto no assunto, a inseminação artificial. Primeiro, cara, eu vou citar, assim, 2 casos que eu acompanhei. Eu vou evitar citar nomes, citar locais, tá? Imagina uma esposa que te procura,
ela tinha 11 embrião congelado. E, infelizmente, foi um padre que mandou ela fazer inseminação. É isso que dói. Inclusive, eu já atendi casos que até bispo, inclusive um famoso do Paraná, mandou um casal amigo meu fazer inseminação. Você vê onde é que o nível de traição dentro da igreja chega. E essa senhora me procurou porque ela tinha 2 filhos, e ela tinha 11 embrião congelado, e ela ouviu a minha pregação, e ela não sabia que era pecado. E ela falou, senhor, desesperado, e agora, pregador? O que eu faço? Eu disse para ela, filha, primeira coisa, você vai procurar o padre se confessar. Os seus 2 filhos, você vai batizar eles são uma bênção de Deus, eles não têm culpa de nada. Agora você cometeu um pecado grave. Ela disse, e os embrião? Porque os embrião, Tiago, quando eles ficam no laboratório, eles ficam lá 5 anos. Depois eles são descartados. Ou seja, eles são assassinados. Ou para fazer experiência genética, experiência com células tronco-embrionária, com alguma coisa. Eu disse para ela, agora, segundo o documento de dignidade persona, entre o mal maior e o mal menor, a senhora vai ter que optar pelo mal menor. E qual é o mal menor? Já que os embriões estão congelados, e é bom saber, Tiago, que esses 11 embriões são a vida, eles desenvolvem por si só, tá? A prova que em uma cidade de Minas Gerais nasceu um menino chamado Vinícius, que tinha 26 anos, que ele era congelado. E ele nasceu perfeito. Essa é a prova que o embrião desenvolve por si só. Então, ali tem uma vida humana, que quando Jesus voltar, vai ressuscitar de forma gloriosa. E esse casal vai saber que aqueles embriões eram filhos deles no céu. Isso é grave, cara. Eu disse para ela, o que a senhora vai fazer? A senhora vai ter que doar esses embriões para casais. A senhora vai ter 11 filhos nascidos de outros casais para que não sejam abortados. Cara, é triste, mas é a realidade. E essa senhora doou, e eu disse para ela, olha, a senhora vai ter que fazer muita reparação, muita penitência, porque, querendo ou não, a senhora tem 11 filhos, a senhora não sabe onde é que está hoje, mas quando chegar no céu, esses 11 filhos serão filhos da senhora do seu marido, porque a senhora doou eles para eles virem ao mundo. Então, veja, cara, a gravidade. Vou citar para você um outro escândalo que eu atendi. Um casal de meninas, uma delas frequentava grupo de oração, batizado no Espírito, passou por uma decepção, passou a se relacionar com pessoa do mesmo sexo. Aí, arrumou a menina, casada. Depois de um bom tempo de casado, elas resolveram fazer inseminação e ter filhos. Olha a loucura. Uma das meninas doou o óvulo, a outra doou a barriga, foi no laboratório e pegou o espermatozoide, sabe Deus lá de quem, né? Que pega de qualquer um lá. E fecundaram. Aí tá bom. As duas tiveram as 2 crianças, aí foram batizar e me perguntaram se podia. Eu falei, podia, mas com uma condição. A igreja vai escolher um casal de hétero, você arruma um casal de hétero, fiel à igreja, para ser padrinho dos meninos de vocês, que a igreja vai confiar essas crianças à educação do casal de padrinho, porque 2 mulheres não tem como vocês serem exemplo dos filhos de vocês. Elas aceitaram e batizaram as crianças. Passa-se um tempo, as duas teve uma briga, se separaram, uma das meninas voltou para Deus e passou a namorar um rapaz. E aí entrou com a causa na justiça. Agora, de quem é as crianças? Uma doou o óvulo, a outra doou a barriga, e o esperma não sabe de quem é. Aí o pau está quebrando na justiça. Agora, você imagina a cabeça dessas crianças. Eu tenho 2 mães que estão me disputando e eu não sei quem é meu pai. Percebe a gravidade da inseminação artificial, cara? E sem contar, Tiago, que existem casos que eu também já peguei, da chamada redução embrionária. Eles colocam 4 embriões na mulher, quando os 4 vingam, eles vão e matam 2 e deixam 2, cara. Isso é 2 abortos, meu irmão. Isso é gravíssimo. Então, assim, a gente precisa falar isso para as pessoas, e é pecado grave. E aí eu faço questão que você leia para o pessoal, e a gente tem que ler isso para o povo, o parágrafo do catecismo, fazendo favor, gostaria que você lesse, 2378. 2378. O filho não é algo devido, mas um dom. O dom mais excelente do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade a quem conduziria o reconhecimento de um pretenso direito ao filho. Nesse campo, somente o filho possui verdadeiros direitos, o de ser fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais, e também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento da sua concepção. Percebe? Então, Tiago, a primeira coisa, uma vez eu estava pregando na determinada cidade de São Paulo,
e uma mulher levantou e disse, eu tenho direito de ter filho. Eu falei, minha senhora, filho não é direito, filho é dom de Deus. Aí uma outra falou assim, mas se a vaca insemina, por que eu não posso inseminar? Aí eu brinquei, mas gente, a senhora é uma vaca, tem uma diferença terrível. Vaca tem 4 patas, é um animal irracional. A senhora é uma filha de Deus, comprada no sangue de Cristo, e é um ser humano. Então, assim, às vezes as pessoas fazem uma comparação mais maluca, cara. Que eu falo, meu Deus do céu, isso é grave demais. E para você entender, Tiago, que a gente tem que citar a nossa doutrina, para a gente não se perder, existe 2 tipos de inseminação. Existe a inseminação heteróloga e a homóloga. E aí eu queria que você lesse, porque as duas é pecado. Eu vou explicar isso assim em detalhe. Vamos lá, começa comigo indo para 2376 do Catecismo, para você entender melhor. 2376. As técnicas que provocam uma dissociação de parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, doação de esperma ou óvulo ou empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Essas técnicas, inseminação e fecundação artificiais heterólogas, lesam o direito da criança de nascer de um pai e uma mãe conhecidos dela, ligados entre si pelo casamento. Elas traem o direito exclusivo de se tornar pai e mãe somente um por meio do outro. Isso. Aqui está falando, Tiago, a respeito da barriga de aluguel. A barriga de aluguel, quem é a mãe? A que forneceu o óvulo ou aquela que gestou? Olha que complicação, meu irmão. Então, a igreja está sendo bem clara, bem clara. A questão da doação de óvulo, empréstimo de útero, tudo isso é gravemente desonesto. Gravemente desonesto. É pecado grave, a gente tem que dizer isso. Ou seja, lesa a criança o direito de nascer de uma união de amor do pai e da mãe. Ser fruto do amor do pai e da mãe. Lembrando, Tiago, que a criança é inocente, tá? Ela não tem culpa de nada. Ela tem uma alma humana. Inclusive, uma pessoa perguntou lá no Instagram assim, e os embriões, eles têm uma alma? Tem uma alma humana imortal. E eles vão ressuscitar glorioso quando Cristo voltar. Isso aí a igreja não tem nenhuma dúvida. E aí, Tiago, há uma coisa grave. Eu queria que você pregasse a Bíblia. O que vai acontecer com esses embriões e com esses filhos gerados de uniões ilícitas? Você pega a sua Bíblia aí, Sabedoria, capítulo 4, fazendo favor. Quando você achar, você fala amém, que eu falo o versículo. Que versículo? Sabedoria 4. E o versículo? Versículo 6. Leia para o pessoal aí, Sabedoria 4, versículo 6. Porque os filhos nascidos de uniões ilícitas serão, no dia do juízo, testemunhas a deporem contra os seus pais. Cara, percebeu a gravidade? Os filhos nascidos de uniões ilícitas, fecundação artificial, inseminação, tanto a homólogo como heterólogo, é uma união ilícita, fruto de adultério. Gente, se você não se arrepender e não se confessar, esse filho vai ser testemunha a depor contra os pais no juízo final. Cara, olha o peso que essa palavra tem para nós católicos. Então, a gente precisa saber disso. Eu não consigo ter filho, o que eu faço? Aguarda que nós vamos chegar nisso aí, que tudo tem a solução. Aí, Tiago, existe a fecundação, ou que a gente chama de fertilização, homóloga, que é aquela do marido e da mulher, que o parágrafo 2377 vai dizer. Eu queria que você lesse para o pessoal aí. Praticadas entre o casal, estas técnicas, inseminação e fecundação artificiais homólogas, são talvez menos claras a um juízo imediato, mas continuam moralmente inaceitáveis, dissociam o ato sexual do ato procriador. Ato fundante da existência dos filhos, já não é um ato pelo qual duas pessoas se doam uma a outra, mas pelo ato que remete à vida, à identidade do embrião, para o poder dos métodos dos médicos e biológicos, e instaura um domínio da técnica sobre a origem e a destinação da pessoa humana. Tal relação de dominação é por se contrária à dignidade e à igualdade que devem ser comuns aos pais e aos filhos. A procriação é moralmente privada de sua perfeição própria quando não é querida como fruto do ato conjugal, isto é, do gesto específico da união dos esposos.
somente o respeito ao vínculo que existe entre o significado do ato conjugal e o respeito pela unidade do ser humano permite uma procriação de acordo com a dignidade da pessoa. Pronto. Tiago, qual é o perigo dessa aqui? Tipo assim, o catecismo é claro. Por que talvez seja menos claras a um juízo imediato? O que é isso? Qual o pensamento de alguns quando vai procurar orientação? O padre chega e fala assim, não, minha filha, você está promovendo um bem, quer trazer uma vida ao mundo, fica tranquilo, é um bem. Só que aí é o seguinte, não é lícito fazer um bem por um meio mau. Entendeu? E qual é o meio mal? Você está dissociando o ato sexual do ato criador. Aí, o filho tem o direito de ser gerado na união de amor do casal, e não num tubo de oxigênio a 160 graus abaixo de zero. Não entra a parte da união, né, do casal, a parte unitiva. Isso. E aí, Tiago, eu tenho que pegar aqui, ó, Dom Estevão Bittencourt, cara. O ensinamento dele é perfeito sobre isso. Eu vou ler para você aqui. Ele diz assim, ó, cada criança tem de Deus o direito de ter um pai e uma mãe, de conhecer esse pai e essa mãe, de se desenvolver no âmbito amoroso de ambos. A inseminação artificial hetéroga com o sêmen de um homem estranho destrói o espírito do matrimônio, no qual o homem e a mulher têm o direito de se tornar pai e mãe, tá? Um através do outro, através do cônjuge. E olha o que ele diz. Mas também a inseminação artificial homóloga, quando o sêmen, olha aqui, quando o sêmen provém do marido, faz a criança um produto de um procedimento técnico, ou seja, coloca técnico sobre a origem, e não permite que ela suja da unidade amorosa no encontro sexual do casal. Quando a criança se torna um produto, coloca-se imediatamente a clínica questão da qualidade e da responsabilidade pelo produto. Tiago, isso aqui é grave, porque eles dão uma bomba de hormônio na mulher, faz o marido se masturbar, que já é uma coisa imoral, fecunda ali 7, 8, 9, 10, 11 óvulos, por exemplo. E aí, cara, eles vão escolher os melhores para fecundar. E como eu disse, por exemplo, coloca 4 na mulher. Aí, vingou os 4, como eles usam, eles vão matar 2 e deixar 2. Cara, isso é aborto, meu irmão. Isso é grave demais, entendeu? A técnica sobre a origem, isso é muito grave. A igreja também rejeita o diagnóstico genético pré-implantatório, realizado com o fim de excluir embriões. É a redução embrionária. Finalmente, contradiz também a dignidade humana a barriga de aluguel, em que o embrião é artificialmente gerado e colocado no útero de uma outra mulher estranha. Tudo isso é gravemente e desonesto. A fecundação artificial homóloga, ele vai dizer assim, utiliza somente a colaboração de uma terceira pessoa, além do marido e da mulher, a heteróloga, perdão. Ora, tal procedimento fere as leis da natureza, que são as leis de Deus. Equipara a reprodução humana a gado, manipulando sementes fora do organismo humano, como se faria com animais irracionais. Põe-se de lado o específico da reprodução humana, que deve ser fruto da intimidade do homem e da mulher, comprometidos para formar um lar e acolher uma pessoa. Não se pode, porém, admitir a intervenção de uma terceira pessoa doadora de semente ou que se realiza a geração por meio de uma outra pessoa. Cara, Dom Estevão era um gênio, Tiago. Um gênio. E aqui, Tiago, eu preciso citar para você, não assusta não, que a gente já está indo para o fim da live, os escândalos da inseminação artificial. O que eu vou citar aqui, cara, é gravíssimo, mas eu vou dar alguns exemplos. Isso aqui eu tirei do professor Felipe Aquino, de vários livros que ele escreveu sobre o assunto. Olha a loucura. Embriões órfãos. Uma clínica da Austrália mantém 2 embriões congelados de um casal de milionário morto num acidente de carro desde 1983. Ao saber da fortuna em jogo, numerosas mulheres ofereceram para gerar os bebês, mas a justiça da Austrália decidiu manter os embriões congelados, ou seja, o dinheiro pesa mais que as crianças. Entendeu a gravidade da coisa, meu irmão? Número 2, bebês que ninguém quer ter. Olha que loucura. Faltava apenas 3 meses para uma mãe de aluguel inglesa, Helen Britson, ter um casal de gêmeas, e ela ainda procurava alguém para adotá-los. Britson alugou o útero por R$200 mil a um casal americano submetido à fertilização in vitro, mas o casal queria apenas um filho, por isso desistiu dos 2 bebês.
ela se negou a fazer o aborto porque a gravidez estava adiantada. Aí fica a pergunta, será que o ventre humano é uma incubadora de aluguel? As crianças são mercadoria que se pode encomendar e depois desfazer. Olha que loucura. O casal pagou a mulher 200 mil, quando veio 2, desistiu, e agora a mulher está gestando os filhos para poder doar para alguém, porque ela também não quer. Entende a gravidade da coisa? Número 3, briga para os embriões. Um casal disputa a guarda de 7 embriões de justiça nos Estados Unidos, submetida à fertilização in vitro. O casal, hoje separado, teve implantado 4 dos 11 embriões. Os 2 tiveram um filho. E agora o ex-marido quer os embriões para ser implantado na sua nova mulher. Cara, olha a loucura, Tiago. Veja se tem cabimento umas coisas dessa, cara. 4, tia e mãe ao mesmo tempo. A menina Elizabeth nasceu em Roma 2 anos depois de sua mãe biológica ter morrido. A menina foi gerada pela irmã de seu pai biológico, que serviu de mãe de aluguel, recebendo o embrião congelado da cunhada do irmão. Elizabeth vive com sua tia, que também é sua mãe. Tiago, é o fim da picada, meu irmão. É o fim. Antes de falar aqui, Tiago, há nos Estados Unidos mais de uns 200 sites de bebês de proveta procurando saber quem é o pai. Porque hoje você compra embrião até pela internet, cara. É triste. Aí pega o sêmen de alguém na Polônia, o óvulo de uma mulher na Mongólia, e fecunda nos Estados Unidos, e vende, você tem o direito de ter o filho da cor que você quiser. Com olho azul, 1,90 m, tudo, cara. Você entendeu onde é que a manipulação do ser humano está chegando? Esse é o perigo, meu irmão. E assim, como a nossa live passa do tempo, Tiago, eu não vou citar mais escândalo, depois a gente pode fazer uma live mais aprofundada sobre isso. Qual é a solução para um casal católico? Aqui que entra, Tiago, eu queria que você divulgasse para a galera. A solução chama-se naprotecnologia, Tiago. A naprotecnologia, você pode anotar para o pessoal aí, é um tipo de tratamento muito mais seguro do que a fertilização e inseminação, aceito pela igreja, com um sucesso bem maior, tá? Bem maior e bem mais barato, tá? A naprotecnologia permite o casal ter o ato conjugal e os médicos trabalham a causa da esterilidade. Por isso é muito mais seguro e tem ajudado muitos casais a ficar grávidos. Tá bom? Mulheres de 42, 43 anos, todas ficando grávidas de maneira natural. E aqui eu queria dar para você o telefone dos médicos que trabalham com napo. Mas antes, eu queria que você lesse no catecismo sobre esse assunto, porque o pessoal precisa conhecer o que a igreja também ensina sobre isso. 2.375. Antes de dar o telefone, eu queria que você lesse para o pessoal aí. As pesquisas que visam diminuir a esterilidade humana devem ser estimuladas sobre a condição de serem postas a serviço da pessoa humana, de seus direitos inalienáveis, de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. Pronto. A igreja incentiva pesquisas que estejam de acordo com a natureza humana. Resumindo, Tiago, uma única frase antes de dar o telefone dos médicos, você entender, a moral católica é regida pela lei natural. O que é natural é moral. O que é antinatural é antimoral. Simplesmente isso, tá? É uma frase simples da pessoa entender. Então, vamos lá. A naprotecnologia, Tiago, é um estudo, uma ciência que surgiu nos Estados Unidos, já tem bem tempo, mas ela foi pouco divulgada no Brasil. E ela tem um sucesso tremendo, graças a Deus, para as mulheres que querem engravidar. Então, aqui no Brasil, cara, a gente tem 3 médicos principais, eu vou citar um quarto, eu vou citar um outro tratamento para poder ajudar. O primeiro médico, que você coloca aí, que ajuda as mulheres a engravidar com a naprotecnologia, é o doutor Eduardo Honorato. Eduardo Honorato. Anota para mim aí o telefone da clínica dele. 62... Eduardo Honorato com H. Doutor Eduardo Honorato. 62 999 40 0812. 999 40 0812. Tá. E tem também o telefone fixo, tá? É 62, o mesmo DDD. 3086 1517. 3086 1517.
O pessoal do Nordeste, Thiago, lá em Fortaleza, nós temos a doutora Clara Maria. Clara Maria. 85, o DDD dela. É 998 03 5699. E temos também a doutora Melissa, que eu já citei, que também trabalha com NAPRO. Eu queria que você anotasse de novo dela aí, para a galera que quer, as mulheres que querem engravidar, tá? Doutora Melissa, 61 DDD 991 74 1051. 74 1051. Aqui, Thiago, antes de dar nossas últimas cartadas, eu queria lembrar que a doutora Fabiola Borges trabalha com outro tipo de tecnologia, também aceito pela igreja, chamado Fem Health. É em inglês, tá? É um tipo de tratamento também para curar a causa da esterilidade, que é aceito e tem feito muito sucesso. Então, como nós já passamos aí, doutora Fabiola Borges, as mulheres também que querem engravidar, pode procurar a doutora Fabiola Borges, que também é aceito pela igreja. Então, assim, eu queria lembrar também, Thiago, se eu fiz todos os tratamentos e não consegui engravidar, o que eu faço? Leia para mim aí 2.379 do Catecismo. A igreja vai te dizer, 2.379, vai. O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrendo de infertilidade, unir-se-ão à cruz do Senhor, fonte da fecundidade espiritual, podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor do próximo. Pronto. Então, Thiago, assim, antes de a gente finalizar, eu queria pedir você fazer uma oração pelas pessoas que não conseguem engravidar, que Deus dê a graça. Queria dizer para as pessoas o seguinte: se você não conseguir ser mãe, hoje vi o testemunho de uma mulher muito bonita, que ela entrou aí no Instagram, fez um comentário, que ela é da Renovação Carismática, e que ela hoje tem 52 anos, e que ela não conseguiu engravidar, e que ela uniu o sofrimento dela ao sofrimento de Cristo, e hoje ela é mãe espiritual de muitos filhos, que ela ora, intercede, mas que ela não desobedeceu à igreja, que filho é dom de Deus, e quem dá o filho é Deus. E ela perfeita, e o marido perfeito, mas não vieram o filho biológico. Aí ela se tornou o quê? Mãe de coração. Então você pode unir seu sacrifício à cruz de Cristo. Você pode ser mãe espiritual de oração por muita gente, ou fazer a generosidade de adotar crianças também. Então, mas lembre-se, Thiago, eu gosto sempre de dizer, a porta não passou por reforma, a porta continua estreita. Ser católico não é fácil, porque não é a igreja que tem que mudar o evangelho para agradar a minha vida. Sou eu que tenho que mudar a minha vida para agradar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Eu sei que é triste falar isso para muita gente, mas tem que dizer a verdade. Não procure esse espada de libertação que é dar jeitinho brasileiro no evangelho para adaptar a sua vida. Não. Todos nós temos uma cruz. Eu preciso terminar aqui, mas qualquer coisa depois a gente volta e continua com outra live, outro assunto a respeito desse tema. Beleza. Então, gente, vamos fazer uma oração pelo pessoal que vai ouvir essa live, pedindo a Jesus que dê o dom da paternidade e da maternidade para aqueles que têm vontade de ser pai e mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora e pelas mãos de São Rafael Arcanjo, anjo da cura, nós te pedimos agora a bênção da fertilidade para todos os casais que não conseguem ser pai e mãe. Abençoa cada um deles, coloca suas mãos santas, curadoras e milagrosas sobre cada um deles. Traz a cura, a bênção, o milagre para cada um deles, Jesus. E que, se é da tua vontade, concede a eles a graça de terem muitos filhos para a honra e glória do teu santo nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, Thiago. Deus abençoe, meu irmão. Boa noite, então. Outro dia pode ser que a gente volte com a live desse tema. Eu preciso encerrar aqui. Então, um abraço a todos. Salve Maria e viva Cristo Rei. Obrigado, meu irmão Eudes. Valeu, Thiago.